Olá, você que é psicólogo, psicóloga, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao meu material para te ajudar a faturar mais em consultório no assunto mais importante do mundo neste momento. O uso problemático de tecnologia. Sim, a gente sabe que o uso de celular, de internet, jogos eletrônicos estão se tornando há muito tempo um boom e junto a isso trazem um grande nível de patologias, de adoecimentos e, como eu sempre costumo dizer, quem chega primeiro bebe água fresca. Então, caso você faça o mesmo movimento que durante um bom tempo da minha carreira até hoje eu fiz, você vai ter uma grande chance de aumentar o seu faturamento em consultório. Eu queria que você realmente abrisse seus ouvidos para isso, porque oportunidades não aparecem todos os dias. E essa é uma que, não sei se vai ser o teu caso, talvez sim, talvez não, mas no meu caso, me faz atender mais de 3.000, não pessoas, mas de fazer mais de 3.000 consultas ao ano. É muito atendimento, é muita demanda. Então, se você quer saber como fazer do teu consultório um meio de aumentar o teu lucro, como você captar clientes, como você se tornar um expert na área de dependências digitais, você está no canal mais do que certo. Eu sou Igor Lemos, eu me considero um dos iniciadores do assunto, ao menos no Nordeste, que é o local que eu moro, talvez uns do Brasil também, que traz de maneira mais abrangente a área das dependências digitais, de jogos, internet, de celular e de outras coisas. Então, se você está por aqui, acredite, você está diante de uma grande oportunidade. E o tema de hoje, que é um tema essencial, antes disso, sempre esqueço, se inscreve no meu canal, por favor, se inscreve, porque é assim que você vai ter mais conteúdos para ti sendo divulgados, e o algoritmo ele trabalha em função disso, você vai conseguir divulgar para outros colegas de profissão também, e se você comentar, deixar o seu like, eu vou ficar mais do que agradecido para poder entregar mais conteúdo de qualidade para vocês, que eu não recebo nada por isso, eu faço gratuitamente para ti, tá bom? E o tema de hoje está aqui, ó, os sintomas, e olha que interessante, os sintomas que você precisa ter total atenção na psicologia. Lá vai você, né, como psicólogo ou psicóloga, recém-formado, já se formou há um bom tempo, e está diante de um cliente em consultório. E esse cliente fala para ti, olha, eu tenho tido alguns problemas, né, em casa, com meu filho, ou eu tenho me sentido mais deprimido do que o habitual, ou eu fico muito ansioso quando são falas naturais. A gente escuta elas com uma grande frequência. Porém, tu já notastes quantas dessas frases têm relação com o uso de tecnologia? Olha o exemplo. Cara, eu não consigo estudar porque eu estou jogando. Nossa, minha autoestima tá péssima, cara. E quando eu fico na internet olhando outras contas de outras pessoas no Instagram, eu me sinto ainda pior. Ou então, eu fico preocupado com o que está acontecendo no mundo, e especialmente no mundo online. Ou então, mas eu acho que se eu jogar mais um pouquinho, eu evito lidar com problemas do cotidiano. Se você parar realmente para pensar, para refletir, pessoas têm alteração na alimentação, alteração no sono, alteração nos hábitos diários, problemas de relacionamento amoroso, problemas na relação com amigos, e aí vai estudos, etc, 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 etc. Você vai notar que boa parte dessas informações envolvem o uso de tecnologia. Então, quando eu falo que os psicólogos precisam ter atenção é pouco, tá? Que eles têm que ter quase como que obrigatoriamente uma visão sobre esse assunto, tá? Eu diria que agora a palavra atenção sugere apenas como uma importância olhar nesse sentido, mas no futuro isso vai ser igual você perguntar para o paciente sobre ansiedade e autoestima, em um futuro muito próximo, tá? Tanto que os protocolos de psicologia atualizados já sugerem que você pergunte ao seu cliente sobre o uso de telas dele. Então, tá mais do que na cara o quanto nesse assunto só faz isso. Lembra, ele não faz esse movimento de queda, tá bom? Ele aumenta em quantitativo de informações. E para isso eu trouxe para vocês hoje o quê? Quais sintomas você precisa ter total atenção na psicologia se você quer realmente se tornar um profissional com maior remuneração e com maior número de clientes em consultório numa área que é o grande boom da psicologia, tá bom? Que é a dependência ou as dependências digitais. Então, o primeiro sintoma, todos eles baseados no DSM-5, que é o manual psiquiátrico da APA, tá bom? Associação de Psiquiatria Americana, quase não falar a palavra associação. Editor de vídeo, coloca a música de fundo.
Gente, fazer lives não é tão simples, então às vezes, quando a gente fala uma palavra errada, eu fico pensando, o editor de vídeo vai zoar da minha cara, mas faz parte ser zoado, porque a gente fala a palavra a associação errada, tá bom? Mas eu vou falar de maneira pausada e olhando agora pra você enquanto eu falo o que eu queria falar. A Associação de Psiquiatria Americana. Agora ficou bonito. Voltando pra cá. O primeiro sintoma, gente, é quando há preocupação com jogos que utilizem a internet. Então, o teu cliente trazendo esse primeiro tipo de relato em consultório, qual é o tipo de atenção que você deve dar em relação a essa frase? Se o cliente falar algo do tipo, puxa, eu fico pensativo quando vou estar ou ficar online novamente. Se o cliente fala, caramba, eu fico pensando o que é que deve estar acontecendo no mundo online que eu não estou vendo, não estou participando. Ou então, caramba, e se tiver alguma novidade no mundo online que eu esteja perdendo, e aí? E nisso, esse movimento de preocupação, ele acaba dominando a maior parte do dia daquela pessoa, com pensamentos que são intrusivos, ou seja, a pessoa não quer que eles surjam, mas eles vêm de caráter espontâneo. São pensamentos, deixar a minha tela maior, são pensamentos que geram algum nível de perturbação, ou seja, são egodistônicos, geram desprazer, e ele não sabe, ou ela, né, a pessoa não sabe como gerenciar isso, a não ser entrando de novo em contato com o mundo virtual. Isso, né, esse sintoma que a APA coloca como sendo o primeiro dos 9 sintomas que você vai ver nessa live de hoje, é o que muitos chamariam de FOMO, Fear of Missing Out. Então, medo de estar perdendo alguma coisa. Repito, medo de estar perdendo alguma coisa. Esse FOMO, galera, ele também é utilizado para outras áreas, tá? Na área de investimento, por exemplo. Estou com medo de estar perdendo uma grande oportunidade de investimento. Estou com medo de ter deixado para depois, para tirar um percentual da minha grana investida em tal canto. Estou com medo de estar perdendo uma chance de colocar grana em um local que poderia me gerar um ganho exponencial. Então, no mundo virtual, se fala muito sobre esse medo de estar perdendo alguma coisa. Oportunidades, ou perdi aquilo. Então, esse ponto também entra nesse primeiro grupo, que é vinculado às preocupações com o uso de telas. Só que, em especial, estamos falando sobre jogos eletrônicos. Então, eu me preocupo quando vou jogar de novo, o que está acontecendo no meu clã, na minha guilda, no meu grupo de pessoas que estão jogando, tudo que envolve o cenário virtual de eletrônicos, tá bom? Então, esse é o primeiro sintoma, preocupações com jogos que utilizam a internet. Se você chegou aqui agora, deve estar se perguntando, mas por que jogos que utilizam a internet? E aí fica fácil dizer para ti algo em relação a isso, tá bom? Porque normalmente os jogos que geram o maior nível de prejuízo são aqueles que utilizam a internet, ou seja, são online. Por quê? Porque são normalmente jogos que não têm fim, ou seja, você pode jogar várias e várias partidas, são jogos que você joga em equipe, falando com outras pessoas, então o nível de imersão e interação é muito maior do que o jogo offline, jogo que você não precisa da internet para seu funcionamento. E sim, antes você se pergunte, as dependências também podem estar atreladas, não é incomum isso, aos jogos offline, mas aos jogos online a incidência é muito maior, tá bom? Chegamos ao primeiro sintoma. Não esquece, tá bom? Você tá aqui no canal até agora, vou até dar um gole aqui do meu suco. Você se inscreve no canal, por favor, você curte, é importante isso. Você não sabe, se chegou no meio do vídeo, eu sou o Igor Lemos, expert em dependências digitais, eu quero te ajudar a faturar mais no teu consultório e fazer com que você abrace uma área tão importante e que pode mudar a tua rotina como profissional. O segundo sintoma é quando há recaída, quando os jogos são retirados. O que é que significa isso? Normalmente, quando a pessoa inicia um movimento para diminuir, quando há intenção o uso de eletrônicos, é natural, isso é um sintoma, isso é um problema, que a pessoa passe por recaídas, ou seja, a pessoa interrompe por um tempo o seu hábito, mas não muito depois ela volta a utilizar da mesma forma que fazia anteriormente, ou seja, de forma excessiva, descontrolada, sem um tipo de barreira em relação ao impulso de jogar, de usar a internet e aí vai. Então, o lapso ele tem uma diferença em relação à recaída, porque o lapso ele é momentâneo. Pensa o seguinte, a pessoa vem numa frequente boa, tá? Uma linha reta que não existe em psicologia, mas bora usar como exemplo apenas uma linha com pequenas oscilações, bora falar assim, com pequenas oscilações, e aí cai e volta, tá? Então ela fez o movimento de vir, cai um pouquinho e volta. Isso é um lapso. A recaída, a pessoa vinha, cai e fica. Ela não fez esse movimento de volta como o lapso, que fez aqui, ó. O lapso ele vai e volta. A recaída vai e fica para cá. Então, quando há recaída,
a gente considera como sendo mais um dos sintomas, e recaídas são muito comuns, tá? Vou dar um exemplo de recaída para ti. Eu, a partir de hoje, prometo que vou controlar meu tempo de telas para ficar estudando. Segunda, terça, quarta, quinta, já começa a jogar e vrum. E a pessoa ainda faz o seguinte, ela tenta, por uma disfunção, vamos chamar isso de pensamento, por uma interpretação incorreta, compensar, ou seja, um pensamento de permissão, eu vou compensar aquilo que eu não joguei a semana inteira. Se eu não joguei segunda, terça e quarta, e na quinta eu tive a recaída, eu vou agora jogar muito mais do que eu deveria jogar, porque eu não joguei durante 3 dias. Então isso é a recaída. E a recaída, junto à abstinência, elas podem ocorrer fortemente, isso é importante, tá bom? Quando o terapeuta, ele pede para os pais para retirar do celular ou o jogo de forma abrupta. Então, um erro, anota aí, um erro crucial dos psicólogos e dos pais é pedir para o paciente retirar de forma abrupta o uso de tecnologia. Isso não há recomendação alguma na literatura científica sobre isso. As boas literaturas científicas não falam dessa forma, falam que você deve gerar uma redução progressiva. Olha que linda palavra, progressiva. Não sei se tu sabe, mas eu gosto até de metal progressivo, de tão lindo que eu acho a palavra progressiva. Gente, progressivo quer dizer que existe uma gradação, existe uma escadinha que você vai subindo ou descendo. Você não faz um pulo de uma hora para outra. Você fala, mas por que, Igor? Por que o pulo é tão problemático? E pensa comigo, se aquilo que vem rápido, vai rápido, aquilo que a gente no cérebro gera um aprendizado muito rápido, também tende a desaparecer rapidamente. Ninguém ganha peso, ninguém perde peso do dia para a noite. Por quê? Porque existem células, existem músculos, existe uma formação biológica que faz com que você demande tempo para trocar ou para mudar a informação que anteriormente era a homeostase, era o equilíbrio. Ou seja, da mesma forma, serve para o uso de telas. Se o cérebro já está condicionado, acionando a área de recompensa constantemente, liberando muita dopamina, gerando muito prazer com o uso de telas e patologizando, foi ótimo. Editor de vídeo, segundo erro da live. É isso aí, vai com erro mesmo. Coloca aí agora aquela tela preta, preto e branco. Eu gosto mesmo, eu gosto de ter erro na live, que é bonito. Patologizando, graças a Deus, patologizando. De patologia, não de patologia, tá bom? Não existe pato, existe patologia. Então, se a pessoa entra no nível de patologia, tá? Ela vai adoecendo com esse uso de telas, é natural que você não consegue mudar um status anterior de adoecimento para um status de cura ou ausência de sintomas. Cura a gente sabe que não existe esse termo em psicologia, mas alguns falam sobre isso. Então não é possível porque demanda um tempo para o cérebro gerar uma readaptação, porque nós formamos o quê? Novas redes neurais. O nosso cérebro tem estruturas, quase como que postes de luz que são interligados. Então, retirar o celular de uma hora para outra é que nem você falar assim, eu vou fazer agora uma lipoaspiração na faca com você para você perder peso. Não funciona, tá? A não ser que exista a intenção de internamento e a necessidade de internamento. Quando o paciente chega numa clínica, ele não faz uso de telas. Mas lá na clínica, ele vai ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, atividades em grupo, todo um acolhimento para poder manter-se sem uso de telas. Em casa, são os pais que vão fazer isso? Será que funciona? Alguns vão dizer, Igor, aqui em casa resolveu assim, eu tirei tudo. Mas se você retirou tudo, ou gerou um grande nível de sofrimento, e aí há a possibilidade, inclusive, de gerar um deslocamento de sintoma daquele teu filho, ou, no caso, que é para o psicólogo que eu falo aqui, para os pacientes que você atende, para os garotos, tá? Para os pais que vocês orientam, que tem crianças em casa, adolescentes em casa. Então, você gera um deslocamento de sintoma. Você não resolve o problema. Então, gente, principal ponto aqui, tá bom? Façam sempre movimentos gradativos. Ninguém tá com pressa para acabar a terapia, ou se tiver, regule esse compasso com o paciente também, porque não é assim que funciona. Tchum, 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 acabou a terapia, demanda tempo, tá bom? E não é um tempo longo, gigantesco. Tempo, tá? O tempo, cada paciente tem uma resposta A ou B, e muitos querem acelerar essa melhora. Os pais falam, mas eu vou resolver isso aqui rapidinho, é só tirar a tela e acabou o problema. Para que terapia? E essa é uma objeção que você precisa, na psicoeducação, ajudar os pais, porque esse pensamento ele não auxilia na melhora dos filhos deles, nem se for o caso, teu paciente, né, teu paciente final, que é o próprio adulto que você atende em consultório. Terceiro sintoma,
necessidade de gastar cada vez mais tempo com jogos eletrônicos na internet. Então, basicamente isso aqui é o seguinte: nossa, sobrou um horáriozinho livre, tipo, eu tô de boa aqui sem fazer nada, vou jogar. Ah, mas eu acho que hoje eu consigo dormir um pouco menos, que amanhã ela não é tão importante, vou jogar. Em resumo, vou deixar até um pouquinho maior aqui. Quando você, ou no caso, seu cliente, utiliza cada vez mais do tempo livre que ele tem com jogos eletrônicos na internet em defasagem, em diminuição, em... Vou colocar aqui maior agora. Ó, que legal esse, né? Em alteração aos hábitos que ele tinha anteriormente, isso é um problema, tá? A gente entende que a pessoa está cada vez mais em imersão tecnológica e deixando de lado questões do dia a dia que são essenciais. Por quê? Porque o ser humano, é um ser humaninho, é um ser biológico, é um ser social, é um ser que precisa de outros elementos que não tecnologia, que não tecnologia. Tecnologia, tá bom? A gente não é só tecnologia. Então esse é um dos motivos principais para a gente também, como profissionais, contornar esse sintoma, que é o paciente gasta cada vez mais e mais de seu tempo livre com jogos eletrônicos na internet. Então, qual o ponto crucial? Que a gente não está falando aqui, tá, sobre intervenções, está falando sobre conhecimento de sintomas. O ponto principal aqui é você gerar no paciente chances dele ter outros recursos que não apenas eletrônicos, que envolvam atividades offline. Tá? Esse é o ponto principal. E aí deve estar pensando, né? Chegamos aqui no ponto do terceiro sintoma. Qual é a questão que o cara que está assistindo, você no caso, não está vendo ainda, está pensando assim, cara, mas ele falou sobre aumentar o faturamento em consultório, não entendi muito bem o que é que isso tem a ver com o que ele está falando. E vou dizer para ti, se você conseguir rastrear os sintomas que eu estou mencionando até então, você vai notar que, sim, existem vários casos que você atende ou que você vai atender, porque eu vou te ensinar também como captar pacientes em consultório e fazer uma agenda cheia. Vou dar um OBS aqui, tá bom? Nem era objetivo, mas como eu faço as coisas de maneira bem transparente, gosto de falar sobre isso, eu atendo e eu não recomendo isso para ti, não recomendo para a maioria, e vamos respeitar isso porque cada ser humano é único, cada ser humano conhece o seu ritmo, mas eu atendo o dia inteiro, manhã, tarde e noite em consultório. Quando algumas pessoas da psicologia oferecem cursos falando lote sua agenda, se eu pensar, meu Deus do céu, se eu lançar um curso falando lote sua agenda, você teria que trabalhar das 8h15 da manhã até 9 da noite. E eu acho que a maioria das pessoas não querem trabalhar tanto assim, tá? Mas é um funcionamento meu, eu me compreendo como ser humano dessa forma, então para mim tá tudo ok, apesar de que isso tem um prazo na minha vida. E um dos próximos prazos é diminuir esse horário para atender por menos, né? Por menos quantidade, não menos tempo, por menos quantidade, e eu largar às 6, 7 da noite. É o meu próximo passo na minha carreira como profissional, tá? Mas se você ficar atento, voltando ao que eu estou falando, se você ficar atento aos sintomas ditos até agora, você tem uma grande chance de perceber isso, de captar pacientes, entender que essa área, que tem milhões de pessoas no Brasil, milhões com uso problemático de telas, e são pessoas que estão se tornando cada vez mais e mais conscientes sobre esse problema, você vai entender que isso vai aumentar o teu faturamento e muito. Fica atento, tá bom? Fica atento que isso aqui é material de ouro para ti, tá? Quarto sintoma, tentativas, mas sem sucesso de controlar a participação em jogos eletrônicos da internet. Esse sintoma ele tem um certo nível de problema, porque alguns nem tentam mudar isso. Ou seja, alguns nem começam no processo de diminuir o tempo de telas. E nisso, se o paciente teu que está fazendo, sei lá, um inventário, você está fazendo uma pergunta diretamente para ele, ele fala, não tem esse problema. E aí você fala, tá bom, então bora pro próximo sintoma. Aí tem um grande equívoco. Que seria qual esse equívoco? Olha direitinho para o que está escrito aí. Alguns nem vão tentar diminuir o tempo de telas. Então, alguns não estão nem em fase de contemplação de sintomas. Estão ou seja, antes pré-contemplando um problema. E se aquela pessoa está em fase de pré-contemplação, ou seja, ela nega que tem um problema, você precisa dar alguns passos atrás com esse cliente para gerar neste cliente uma conscientização de que há sim um problema que gera danos psicossociais e que há necessidade de mudanças, ok? Que nem sempre, para não dizer outra frase, né? Na verdade, a maioria das vezes,
que adolescentes e crianças vão à terapia por causa desse tipo de adoecimento, eles não vão de boa fé, tá? De boa vontade. De boa vontade eles vão, de boa fé, aliás. Editor, terceiro erro. Coloca aí preto e branco. Gente, eu penso tanto em fazer uma live boa, sem erros, mas aí eu penso, poxa, vamos deixar ser uma coisa bem let it be, porque não tem como não errar. Então o paciente ele tem boa fé, agora sim, mas ele não tem boa vontade de ir à terapia. Agora saiu, obrigado. Tentativas sem sucesso são normalmente sintomas negados pelos clientes, então você tem que ficar atento com esse tipo de falso negativo ou falso positivo, mas normalmente é um falso negativo, tá bom? Então, quando ele não tenta, você pode entender se na sua anamnese outros sintomas foram observados de que isso é sim um sintoma, mas não dito pelo paciente. Então você confirma também, beleza? Bora pro quinto. Perda de interesse em antigos hobbies e entretenimentos. Então a pessoa só pensa em uso de tecnologia. Isso parece ser algo tão bobo, mas é tão importante, porque pensa naquele paciente teu que anteriormente saía de casa, via os amigos, jogava futebol, andava de skate, lia um livro à tarde, fazia algum programa em família, jogava jogo de tabuleiro, seja lá o que foi, para academia, já falei sobre isso, mas fazia coisas e não faz mais devido ao uso de telas. Então, quando você nota aqui, bora abrir um pouco mais a imagem, que há perda de interesses em antigos hobbies e outras fontes de entretenimento, a APA, né, a Associação de Psiquiatria Americana, considera como sendo o quinto sintoma do uso disfuncional de telas, que para quem não sabe se chama transtorno do jogo pela internet, tá bom? E aí se você chegou até aqui nessa live, você deve estar se perguntando algo do tipo, tá, ele vai falar de 9 sintomas, está no quinto, mas quantos sintomas são necessários para eu realmente pensar de que há um problema em curso no consultório com o meu cliente? Se desses 9 sintomas, se eu falei até agora de 5 forem confirmados no intervalo de 1 ano, tá? Nos últimos 12 meses, então você tem uma grande probabilidade de haver uma dependência. Apesar da APA ter colocado esse transtorno no apêndice C do manual, tá? Significa que era na época, em 2013, que era o Internet Gaming Disorder, em 2014 em português, transtorno de jogo pela internet era um possível transtorno, a OMS no CID-11 confirma como um transtorno. Então, a gente já saiu um pouco dessa ideia, porque o DSM-5 não teve uma versão revisada até então, mas é provável que a próxima versão traga como uma patologia, não como um possível diagnóstico, como foi colocado há 8 anos, tá bom? Em 2013, então em 2021. Então, é importante isso. E se você tiver, então, se o paciente tiver 5 dos 9 sintomas no intervalo de 12 meses, há uma grande chance, então, de haver uma dependência, tá? Esse é o ponto crucial da gente aqui. Bora para o sexto sintoma, senhores. Sexto sintoma, uso excessivo contínuo de jogos eletrônicos na internet, por isso online, apesar do conhecimento de problemas psicossociais. Por que eu enfatizei a palavra apesar? Porque alguns clientes, assim como o sintoma número 4 que nós vimos, esse é o sexto, eles negam que tem problemas, eles não percebem que há problemas devido ao uso de telas. Então, apesar de pai, mãe, companheiro, companheira, pessoas próximas, terapeuta, educadores, falarem, olha, há um problema notável em relação ao uso de telas, o próprio cliente seu, o paciente, ele não vai perceber. E aí, quando ele preenche o instrumento que vai fazer o rastreamento desses sintomas, ele vai provavelmente dizer que não é um sintoma, não tem esse problema, quando na verdade é. Quando na verdade é um sintoma, só que não falado por aquele cliente. Então, tanto o sintoma número 4 como o sintoma número 6 tenham atenção plena, tá quase usando o termo mindfulness aqui, já usando, né? Tem uma grande atenção em relação a isso, porque é um grande tipo de armadilha que os terapeutas acabam não percebendo, não avaliam corretamente e falam, não, ele tem 3 sintomas, deixa quieto, não tem nenhuma bronca, e ele negou pelo menos 2 sintomas, não por maldade, mas por não perceber, tá? E ainda que você fale, Igor, mas não são 5 dos 9 sintomas, e se ele marcar 3 ou 2? Note que se ele marcar menos do que o mínimo necessário para o diagnóstico, ainda assim trabalhe sintomas, porque ou há uma ascensão ocorrendo que não está sendo percebida, ou há, mesmo que poucos sintomas, um prejuízo psicossocial significativo a ponto de necessitar de intervenções terapêuticas, tá bom? Então, não se baseie no literal do número o tempo inteiro.
há questões que vão além dos números em consultório, beleza? Bora para o 7º. Tem enganado, ou seja, omitido, mentido para familiares, terapeutas ou outras pessoas a respeito do tempo despendido do uso de telas, tá? Do uso de jogos eletrônicos. Esse é um outro sintoma super importante. Então, os pais mencionam isso com uma grande frequência. Ah, mas o meu filho, ele acaba mentindo para mim. Eu pergunto se ele jogou, sei lá, tanto tempo, e ele vai dizer que jogou 1 hora, mas passou o dia inteiro lá. Então, é natural, assim como em outros tipos de problemas relacionados ao impulso, a uma dependência, que o paciente não confirme. Ele não vai dizer que passou 50 horas numa semana jogando, ou 100 horas numa semana jogando, porque ele vai saber que, dizendo tal coisa, dizendo a verdade, haverá retaliação, brigas em casa, os pais vão dizer que não aguentam mais uma situação como essa, ou a companheira, né, o companheiro de alguém que é um adulto ou de um adolescente vão dizer, olha, eu não aguento mais ficar na relação. Então o que acontece com isso? Há uma tendência da pessoa não falar a verdade. Então, como está escrito aí, ó, olha comigo, tem enganado familiares, terapeutas, ou seja, você que atende outras pessoas a respeito da quantidade de tempo despendido ou do que é feito na internet, tá? Mas em especial o tempo despendido, como está escrito aí, é um próximo sintoma. Então, veja, a gente já fez 7 sintomas. Notem que se a gente não tiver conhecimento sobre isso, para uma demanda que hoje em dia é brutalmente online, o atendimento online não vai dar para trás, ele não vai deixar de existir. A gente sabe que futuramente, e não muito à frente, mais próximo já, haverá um movimento híbrido. Há terapeutas que não querem mais voltar para o presencial e haverá sim demanda para o online constantemente, até porque se você é um ótimo profissional, bem recomendado e aparece na internet e em outras mídias, não importa o canto do Brasil que a pessoa esteja, ela vai querer teu serviço. Ela vai querer ser atendida por você. É por isso que eu falo sobre a importância de você se tornar um expert numa área tão importante como essa, tá? Você vai ter pessoas te procurando manhã, tarde e noite, sim. Então a gente já chegou aqui no 7º sintoma. Vamos para o 8º sintoma, que é usar jogos eletrônicos na internet como escapismo ou alívio de humor negativo. O que significa isso? Bora lá. Quando a pessoa utiliza jogos eletrônicos como fonte de escapismo, quer dizer que há outros problemas que não estão sendo resolvidos, estão sendo colocados em segundo plano, e o uso de eletrônicos entra para camuflar essas outras questões, que está camuflando outras questões. Ou seja, a pessoa tem uma dificuldade em relacionamentos com família, com problemas de estudos, com patologias não atendidas em terapia ou que não foram até agora levadas a tratamento, a pessoa nunca procurou terapia na vida, ou um médico, ou seja lá o que for, como TDAH, depressão, ansiedade social, e aí vai, há uma tendência de que o jogo funcione como uma válvula de escape, como uma estratégia compensatória, como uma fonte de escapismo. Ou, como está dizendo ali, alívio, deixa até maiorzinho aqui para vocês conseguirem enxergar, alívio de humor negativo. Ou seja, humor negativo não quer dizer humor ruim, tá? É um humor que perturba, é um humor que, quando em intensidade maior, gera dificuldades para aquele sujeito, como a ansiedade, como a tristeza, como a culpa, e aí vai. Então, se o jogo ele entra como uma fonte constante, fala assim, uma fonte constante, cuidado, se a pessoa usa uma vez ou outra a internet, o jogo eletrônico, a Netflix, seja lá o que for, para aliviar porque o dia foi estressante, isso não é um problema. O problema é quando isso se torna uma estratégia recorrente. Aí sim, a gente tem um problema. Muitas das coisas que tratamos em psicologia, quem está de fora vai dizer isso é um problema. A gente entende em alguns pontos, tá bom? Que eu não vou decifrar aqui todos eles, que senão vai consumir bastante tempo da live, mas a gente entende que há um problema quando aquilo ali é algo exclusivo, que só pode ser de tal forma. E aí sim a gente entende que aquilo ali é um problema. Então, se a pessoa não tem outras válvulas de resolução de problemas, mas a tecnologia, ou seja, só a tecnologia, é um 8º sintoma. E acredite, tá cheio de gente em consultório, cheio de pessoas por aí afora que não estão ainda em set clínico que fazem isso. Não lidam com problemas em casa do casamento, não lidam. 4º erro da live de hoje. Não lidam com problemas de estudos, de relacionamento amoroso, com autoestima, com patologias em geral, e aí encontram um grande tipo de estratégia
que é usar telas de forma recorrente e de maneira impulsiva, entrando no campo da patologia. Ainda bem que eu não falei patologia de novo. E a gente vai agora para o nosso 9º e último sintoma, que é colocou em risco ou perdeu um relacionamento significativo, trabalho, oportunidade acadêmica ou de carreira devido ao quê? Devido ao quê? Devido ao uso de telas. Então, se a pessoa já acabou o relacionamento amoroso, ou teve brigas por isso, teve problema no trabalho, o chefe chamou a atenção porque você não entregou um relatório que estava jogando, estava na internet, você perdeu uma oportunidade acadêmica, foi reprovado no colégio, perdeu disciplina na faculdade, alguma coisa na tua funcionalidade laboral, acadêmica ou de relacionamento houve algum tipo de dano, a gente entende também que a tecnologia ela entra como um ponto problemático. E é um outro sintoma, sendo esse o último. Você nota, né, para você que chegou até aqui, que não existem menções, que senão ficariam 50 milhões de sintomas, tá? E eu gosto de usar exageros em frases sim, 50 milhões, 1 trilhão, vários outros sintomas, como o uso de telas durante o momento que você dirige, ou então você ignorar uma outra pessoa quando você está utilizando telas, que tem um nome para isso, que é o phubbing. Existem outros sintomas como usar... Nossa senhora, essa engasguei. Usar também tecnologia no ambiente de trabalho, que é chamada de cyberslacking. Não se fala sobre uso de telas vinculado a cyberbullying, vinculado a cybercrimes. Então a gente não está falando sobre tais sintomas ou tais fenômenos, mas sim desses 9 que a Associação de Psiquiatria Americana considera como sendo os principais. Então, em resumo, se desses 9 sintomas, 5 são preenchidos no intervalo dos últimos 12 meses, antes dos 5 sintomas já abra o olho, mas se bater os 5 sintomas, aí sim você está diante de um caso que talvez você nem perceba, que nem foi avaliado, e depois de meses de terapia, você entra em contato com esse conteúdo. Então, logo no começo da terapia, se você ainda não é um expert no assunto, já pergunte sobre alguns sintomas, já verifique isso, porque as patologias ditas mais conhecidas estão altamente atreladas a isso, ao uso de telas. Depressão, TDAH, ansiedade social, espectro autista, né, transtornos invasivos, TOD, pacientes opositores, afiadores, transtorno de conduta, uso de substâncias, jogadores que apostam, que é um outro tipo de assunto. Então, há sim uma notável inserção. Isso sem considerar os pacientes que chegam com patologia pura, tá, em consultório, ou seja, ela sozinha, sem outras comorbidades, no caso, apenas dependência de jogos eletrônicos, de internet, celular e aí vai. Então, atenção a isso. Eu agradeço você que ficou aqui até agora. Obrigado pela sua participação. Meu nome é Igor Lemos, eu sou expert em dependências digitais e eu quero trazer para ti uma oportunidade única para você faturar mais em clínica numa área que é a grande ascensão de sintomas. Quando eu faço assim, não quer dizer que eu estou brincando com o assunto, mas dizendo, cara, se compromete comigo a ajudar pessoas, porque o que tem de brasileiro perdendo emprego, relacionamento, vou até aumentar aqui a tela, tendo problemas na sua vida, problemas em casa com os familiares por causa do uso de telas, não é brincadeira. Então, bora fazer somos profissionais maravilhosos, estão ajudando milhões de pessoas, milhões sem exagero agora, milhões de brasileiros fazem um uso disfuncional de telas, que não percebem isso. A gente tem, sim, um compromisso com a ciência, com as pessoas, a ajudá-las e transformarmos o país. A gente quer deixar algum tipo de marca na vida dos outros, isso é algo que o psicólogo, a psicóloga tem interesse de fato, a gente modifica, né? A gente auxilia as pessoas, e se você pode auxiliar num problema que, por enquanto, alguns nem percebem o quão importante é, mas ele já está espalhado, o que cabe a nós também, como psicólogos, gerar um maior nível de conscientização das pessoas a buscarem tratamento, aí sim a gente vai ver um Brasil muito mais interessante, tá bom? Eu, mais uma vez, agradeço a tua participação. Não esquece de curtir, compartilhar, de comentar, é muito importante para mim ver o teu comentário aqui para saber que você existe. Obrigado mais uma vez, a gente se vê muito em breve e perdão pelos erros aí de patologias, tá bom? Tchau!